Pronto. Quem vai fazer a oração hoje? Amado Mestre Jesus, agradecidos estamos, Senhor, por estarmos juntos mais este dia em seu nome. Ser conosco, Pai, nos orientando, nos incluindo e nos guiando, para que nós possamos compreender o teor do Evangelho. Envolva também, Senhor, com o seu amor todos os irmãos que não puderam estar conosco. Nos ilumine, Senhor. Pai nosso, que estais no céu, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dai hoje. Perdoa, Senhor, as nossas ofensas, assim como nós perdoamos a quem nos tem ofendido. Não nos deixe cair em tentações, mas livra-nos do mal. Que assim seja. Graças a Deus. Amém. Amém. Bom, então vamos lá, estamos na eficácia da prece, não é isso? Isso. Página 314, item 5, correto? Correto. Então vamos lá. Marcos, capítulo 11, versículo 24. Seja o que for que peçais na prece, crede que o obtereis e vos será concedido o que pedirdes. Então vamos lá. Há pessoas que contestam a eficácia da prece, baseando-se no princípio de que, conhecendo Deus as nossas necessidades, é supérfluo expô-las a Ele. Acrescentam ainda que, como tudo se encadeia no universo por leis eternas, as nossas súplicas não podem mudar os decretos de Deus. Então, vamos ver se essa ideia é a verdadeira. Para que nós vamos orar? A prece é ineficaz, Deus conhece o que necessitamos e a nossa oração não pode, digamos assim, desencadear, modificar as leis eternas divinas. Continua Kardec. Sem dúvida alguma, sem qualquer dúvida, há leis naturais e leis imutáveis que Deus não pode derrogar ao capricho de cada um. Mas, daí, a crer-se que todas as circunstâncias da vida estão submetidas à fatalidade, todas as circunstâncias estão submetidas à fatalidade, vai grande distância. Então, sem dúvida, as leis são imutáveis e não podem ser derrogadas ao capricho. Mas isso significa que todas as circunstâncias da vida estão submetidas a uma espécie de fatalidade? Não. Não. Se fosse assim, o homem não passaria de um instrumento passivo, de um instrumento sem livre-arbítrio e sem iniciativa. Nessa hipótese, só lhe restaria ao homem curvar a cabeça sobre o golpe de todos os acontecimentos. Não, tudo que está acontecendo, basta você curvar a cabeça sobre esses acontecimentos. E não procurar nem evitá-los. Ora, não deveria então nem desviar-se do raio. Deus não deu ao homem a razão e a inteligência para que não as utilizasse. Não deu a vontade para não querer. E não deu a atividade para ficar inativo. Como o homem é livre para agir num sentido ou em outro sentido, seus atos acarretam a ele e às demais pessoas, então não só a ele, como também as demais pessoas,
acarretam consequências subordinadas ao que ele faz ou não faz. Há, portanto, por iniciativa do homem, acontecimentos que obrigatoriamente, forçosamente, escapam à fatalidade e que não é por escapar a essa fatalidade, eles não destroem a harmonia das leis universais. Do mesmo modo que o avanço ou o atraso do ponteiro de um relógio não anula a lei do movimento sobre a qual se funda o mecanismo. Então, nós temos um grau de liberdade e podemos contribuir ou não para o nosso próprio progresso e para o progresso dos outros, né? Sem derrogar as leis universais, acelerando e contribuindo para os passos progressivos dos outros e nossos ou não. Deus pode, pois, consentir certos pedidos, sem derrogar a imutabilidade das leis que regem o conjunto inteiro. Subordinada a essa imutabilidade subordinada sempre essa anuência, essa concordância nossa com a sua vontade. Certo? Uhum. Será ilógico concluir desta máxima: seja o que for que peçais na prece, crede que vos será concedido. Que basta pedir para obter. Como seria injusto acusar a providência se não atender a toda a súplica que lhe é feita, uma vez que ela, a providência, sabe melhor do que nós o que é para o nosso bem. É assim que procede um pai criterioso que recusa ao filho o que seja contrário aos seus interesses, mesmo que o filho não saiba, ou que peça o que é indevido. Então, recusa. O homem, em geral, só vê o presente. Ora, se o sofrimento é útil à sua felicidade futura, Deus o deixará sofrer. Como o cirurgião deixa que o doente sofra as dores de uma operação que lhe trará a cura. Verdade ou não? Sim. Quem quer entender bem a eficácia da prece, dá uma lida no livro Entre a Terra e o Céu, de André Luiz. Porque todo aquele livro, todo aquele trabalho de uma equipe espiritual, por um prazo longo, e uma equipe espiritual elevada, preparada, se originou numa prece, numa oração. E envolveu nessa oração da pessoa que pediu o progresso de pessoas que ela nem conhecia. Já viram isso? Não. E ainda, para começar os trabalhos que demoraram um prazo superior a um ano de uma equipe espiritual inteira em função de uma oração, envolvendo o progresso de pessoas no plano encarnado e no outro plano, a equipe espiritual começou a trabalhar mais ou menos uma semana depois da prece realizada. Qual é o capítulo, João, do Entre É a o Terra e livro o Céu? inteiro. É o livro inteiro? O livro inteiro deriva de uma prece. Toda a ação de uma equipe espiritual por um prazo longo, que não começou imediatamente quando a prece foi feita, porque a equipe espiritual teve que fazer um planejamento do que seria realizado em função daquele pedido, demorou uma semana para começar os trabalhos. E também demorou mais de ano para acabar. De diversos espíritos.
E a pessoa que orou nem sabia, mas gerou benefícios para outras pessoas que ela nem conheceu. Nossa. E outra, o homem, ele não tem ideia, não faz ideia dos benefícios que coleta da dor. Ah, sim. O homem não entende o sofrimento. Não entende. Mas, como diz aqui, Deus deixará sofrer. Se o sofrimento for útil à felicidade futura dele. Como um cirurgião deixa o doente sofrer as dores de uma operação que lhe trará a cura. 2 livros para falar sobre isso. No livro No Mundo Maior tem um caso de um senhor, Antídio. Ele é alcoólatra, por volta de 40, 50 anos, por aí, de idade. As pessoas da família orando por ele. E ele recebendo auxílio. Mas não conseguia vencer o próprio vício, apesar do auxílio da equipe espiritual. Então, o que falou Aniceto, o instrutor de André Luiz nesse livro? Olha, agora eu vou agir de forma contrária ao que nós temos feito. Porque os conselhos e as energias salutares não têm redundado em benefício ao Antídio. E agora creio que somente a dor é um instrumento adequado para fazê-lo progredir. Então, o que Aniceto fez? Ele foi no local em que ele estava, o Antídio bebendo, dentro de uma festa, e as pessoas lá nessa festa estavam dançando junto com espíritos inferiores de uma maneira um tanto simiesca, semelhante, né, a animais inferiores. E ele viu o Antídio lá. O Antídio, ele estava num tal grau de alcoolismo já, que ele já começava a ter aquilo que na medicina se fala lá, algumas consequências um tanto alucinatórias da própria ingestão progressiva do álcool. Só que isso é o que diz a medicina, sem a clareza da doutrina espírita, mas que começa a aclarar, porque agora, né, religião e ciência começam a se unir. Mas de onde vinha essa alucinação do Antídio? E, por consequência, dos casos em que há uma alucinação, conforme catalogado na medicina, a alucinação, né, dos que estão bebendo mais do que devem beber lá, ingerindo álcool, já como um estado de doença. Ora, os espíritos vinham beber nele, porque ele emanava eflúvios. E como o álcool causou uma certa separação entre o espírito e o corpo, ele captava a imagem dos espíritos que faziam dele um copo de bebida. Então ele assim tinha, que se chama de alucinação, mas era só mediunidade, recebendo as ideias daqueles espíritos que gostavam do álcool e que haviam andado por zonas inferiores e traziam as imagens que gravavam na sua mente, e ele assim tinha o que se chama de alucinação, mas era mediunidade. Solução para ele, já que reiterados casos de boas energias e salutares conselhos não têm obtido resultado, a dor. Eu vou dar uma energia tão luminífera no coração dele que o coração dele vai ter uma parada. Vai dar uma parada cardíaca no coração dele. Depois ele vai ser internado e vai ficar no hospital lá uns 3 meses, sem alívio da dor, num processo de reflexão, para ele ter alguma ideia de onde ele vai parar com isso. Ter uma antevisão das consequências futuras desse caminho inadequado que ele está devendo, que ele está seguindo. Beleza, pum.
região luminosa no coração, o coração teve uma certa parada ali, foi hospitalizado. 3 meses no hospital para refletir, porque a dor é boa conselheira. Livro Missionários da Luz. Vamos os espíritas aí, vamos nós tomar prece, tomar passe e fazer orações. Basta isso. Basta isso. Não basta, não. Não adianta eu ir na casa espírita, ouvir uma palestra, tomar passe e fazer uma oração, e sair de lá e me enlamear de novo na má conduta desviada da vida que eu gosto de ter, da vida materialista que eu gosto de ter. Não vai adiantar, não. Os espíritos vão dar 10 passes de qualidade. O 11º em diante vai dizer não. Não vou mais dar um passe de alívio. Posso, vamos numa linguagem mais popular, fazer uma lavagem meia boca. Porque ele tem que sentir as próprias consequências do mau caminho que toma fora daqui. Porque a religião não é assim, feita para dar um banho no homem, depois ele se suja e volta de novo, e toma outro banho, se suja e volta de novo. Nada disso. Então, o homem não entende a dor, não compreende o sofrimento. Joana de Ângeles, no livro Dimensões da Verdade, vai dizer o seguinte, que os simplistas, observando a dor, pessoas que querem simplificar a vida, qual é a solução para a dor e o sofrimento? Vamos esquecer a dor e o sofrimento. Como se a dor e o sofrimento pudessem esquecer do homem. Aí os religiosos, inclusive os espíritas, não, vamos orar, vamos orar. Vamos orar porque quando a gente está com dor, a gente ora. Quando a gente está sofrendo, a gente ora. Porque essa é a função divina. Qual é a função divina? Ele vai arrolar, vai catalogar os pedidos de todo mundo para nos atender sem a observação do mérito e do demérito. Não. Essa não é a função de Deus. Já Kardec já colocou, se o sofrimento é útil, vai deixar que sofra. Ou os não religiosos. Igual você falou, eu anotei. Dor é moeda de resgate. Exato, é desse livro. De Dimensões da Verdade. Exercício de fixação do bem. Então a gente tem que correr atrás. Exato. Observa a nossa história inteira. Quem foi o povo feliz? Ora, no próprio Evangelho diz que o homem feliz jamais foi encontrado na Terra. O homem completamente feliz nunca existiu. Se o homem ordenado é difícil de achar, o homem feliz jamais existiu. Ora, então a dor está em todo lugar, do rico ao pobre, tá? Zenão de Sítio, filósofo do século IV a.C., não sei. Filósofo antigo ele vai criar a doutrina do estoicismo. Com que finalidade o estoicismo? Para que o homem possa vencer o sofrimento, vencer as dores. Qual a solução para vencer as dores, Zenão? 2 coisas. O homem tem que desdenhar os bens materiais, não pode estar apegado à matéria. E 2, tem que cultuar as virtudes. Aí Sócrates acrescenta isso. Tem que ter boa conduta moral em qualquer circunstância. Ele condenado a tomar um veneno, não está sofrendo por isso. Moral elevada. Francisco de Assis, em que ele acrescenta para vencer o sofrimento? Ser amoroso. Conduta moral correta, repete Zenão, mas também ser amoroso. E ele sofria muito. E desdenhou todos os bens da terra, porque sendo da família Bernardoni,
uma das famílias mais ricas da Itália, vai deixar até suas roupas na mão do pai. Saiu nu de casa para devolver ao pai tudo o que dele havia recebido. Lembram disso? Uhum. Joana d'Arc, o que ela vai acrescentar? Manter um contato com a espiritualidade superior em qualquer circunstância. Mas o homem vai me queimar. Mantenha o equilíbrio mental em contato com a espiritualidade superior, independentemente do que sofra na Terra. Então, aí a Joana traz esse ensino que vocês falaram aí. Dor é moeda de resgate, exercício de fixação do bem em nós. Estamos sofrendo física ou moralmente, na família ou no trabalho ou em qualquer lugar. Isso é um exercício de fixação do bem no nosso mundo mental. Lembrando o seguinte, diz ela, e quando estivermos na dor, lembra de Joana d'Arc, quando estivermos na dor, lembra que tem algumas pessoas que não têm esse conhecimento, portanto, são desavisadas. E sem esse aviso, pelo sofrimento, ainda segue o caminho da busca do prazer para tentar esquecer o sofrimento, seguindo por um caminho que vai ter consequências psicológicas graves. E vai cair num estado de loucura. Aí entra todo o livro No Mundo Maior, inteiro, que só trata disso, das consequências psicológicas e do trabalho da equipe espiritual para evitar consequências psicológicas graves dos nossos atos. É igual ontem eu ouvi o Pinga-Fogo do Jorge Elahá, aí ele falando, perguntaram, né, a respeito do ser humano com esses distúrbios sexuais, né? Aquele que visa somente sexo, sexo, sexo. Na próxima, para se recompor ali, né? Eles vêm num estado de loucura total para poder restabelecer o equilíbrio. Aí quer dizer, e assim, sem ter mais nenhum atrativo com relação ao sexo, até porque ninguém vai ter atrativo por uma pessoa doida, nem uma pessoa louca. No livro No Mundo Maior tem um capítulo só que fala da loucura ou semiloucura oriunda das questões sexuais. E o livro já começa dizendo que tem milhões de pessoas loucas nos hospitais ou nas suas casas, loucas ou semiloucas. Milhões de pessoas no mundo com relação às funções sexuais. E que esse desejo é um desejo da alma, não é um desejo, esses desejos, os desejos sexuais, é um desejo da alma. E não é algo do corpo que o homem tem que evitar. Palavra literal do livro, o homem tem que evitar os desvios e as aberrações para evitar consequências graves. E que a questão sexual não é uma coisa que deve ser inibida, porque não tem como destruir isso, é algo do homem, mas que deve ser transformada. Percebe? É diferente. E que do homem mediano não vai se exigir a conduta do santo. Ora, quem vai ter o comportamento sexual do Chico Xavier, do Divaldo Pereira Franco? Quem vai ter esse comportamento sexual? É natural que nós não tenhamos. É natural. Não estamos na fase do Chico, não estamos na fase do Divaldo. E os espíritos superiores não querem que nos colocar do estado em que estamos. Bom, segue a vida do Chico. Não dá. Não dá. O homem tem que ir paulatinamente se transformando. Para o homem comum, evita os desvios e evita as aberrações. Porque os desvios e aberrações
vão ter consequências psicológicas graves. Graves. Imagina o mundo mental. Não vou nem botar só, vou botar com alguma frequência excessiva vinculado a imagens sexuais. É disso que ele se alimenta? Onde vai parar com isso? Numa boa colônia que não é. Então, tudo tem um comportamento adequado. E ninguém vai exigir de um aluno do ensino médio o conhecimento de alguém que está numa pós-graduação. Não dá. Mas o aluno do ensino médio tem que ter disciplina. Então, vamos lá. Sofrimento, alta concessão divina, moeda de resgate, exercício de fixação do bem em nós. E vamos com Kardec. Mais curto Deus vai deixar o homem sofrer se o sofrimento for útil à sua felicidade futura. Diz Joana, se nós não sofrêssemos, não conheceríamos e até desdenharíamos da felicidade, da saúde, da alegria. Então a gente tem que conhecer o bom e o ruim para a valoração da coisa boa. Então vamos lá. É isso que uma coisa muito difícil das pessoas entenderem. Qual? A bem-aventurança do aflito. A aflição levará à bem-aventurança. Quem entende que o sofrimento é útil? O que Deus concede ao homem, se ele lhe pedir com confiança. Então aí, ó, finalidade da oração. Pedido confiante que Deus concede é coragem, paciência. Quer dizer, coragem, vai, enfrenta. Nesse caminhar, uma aflição excessiva não traz resultado. Tenha paciência. Tenha paciência e caminhe. Não vai ser numa noite para o dia que vai se livrar do problema através do qual nós nos construiremos. Construirá o bem em nós, virtudes em nós. Essa é a finalidade do sofrimento. Então tenha paciência. E tem algumas coisas que você não vai mudar. Tem algumas coisas que você não vai mudar, não depende de você. Algumas coisas no mundo, algumas circunstâncias dentro da própria família, dentro do grupo, não depende de nós. As pessoas têm livre-arbítrio. Não conseguem compreender isso, compreender aquilo. Então, o que você faz? Tem a resignação. Porque algumas coisas a gente não vai mudar. Lembra de Emmanuel, o que ele falou? Não fica desejando a transformação dos outros da noite para o dia. Cuide de você e que o teu comportamento contribua para a transformação dos outros num prazo mais significativo do que aquele que você espera que os outros melhorem. Uhum. Também lhe considerar os meios de se livrar por si mesmo das dificuldades. As dificuldades não serão afastadas, porque as dificuldades vão fixar o bem em nós. Então, no início de uma consciência mais ampla a respeito da dificuldade sofrida, você vai cair. Nós cairemos. Afasta a dificuldade, Senhor. Não vai dar. Não é útil para você. Afasta. Não. Se eu afastar, você não progride. Eu vou te dar a dificuldade, mas eu vou te dar também os meios. E você se livra da dificuldade, principalmente porque essa dificuldade é um desejo que surge na sua cabeça. Então, no começo você cai, mas depois você não pode mais cair, não.
mediante ideias, que fará que os espíritos bons lhe sugiram. Então, só vem sugerir. Espíritos superiores não vêm tirar as dificuldades, são bons, constroem o bem em nós. Mas eles vêm dar sugestão. Lembra a mensagem de... Não lembro o nome dele. O instrutor de Eurípides Barçanufo. Ele vai dizer, olha, os espíritos só se comunicam para dar um grau de ânimo ao homem. Mas, se ele quisesse, bastava o auxílio divino e a sua boa vontade. Não eram necessárias as manifestações dos espíritos. Porque a gente só serve para levantar o ânimo. Mas quem tem vontade forte não precisa disso. Então, a gente vem para quem está cego e desanimado. Palavras literais, eu não lembro o nome dele, está aqui no Evangelho. Quando eu lembrar o nome dele, a imagem dele está na minha cabeça, mas não estou lembrando o nome. Ora, então eles vêm dar sugestões. Mas o mérito da ação é nossa. E a dificuldade não é afastada. Ela faz construir as virtudes em nós. Ele assiste os que se ajudam a si mesmos, conforme essa máxima. Ajuda-te que o céu te ajudará. Então, até o processo obsessivo tem uma finalidade produtiva. Uma influência obsessiva tem uma finalidade produtiva. Redunda em progresso. E não vai ser afastado. Nós é que temos que afastar a coisa. Lembra que às vezes recebemos influências inadequadas? Qual uma das causas, diz o Livro dos Médiuns? Qual é uma das causas pelas quais recebemos uma influência obsessiva? Inveja e ciúme do bem. Ah, mas não foi um erro meu de vida passada? Pode ser, mas em alguns casos não é. É por a pessoa desejar praticar o bem, recebe alguma influência negativa. Mas também a ajuda positiva para realizar o bem. Agora imagina que você é a mãe de um espírito que, por enquanto, te faz doer o coração. Você é um espírito muito superior, digamos. Mas tem alguns da sua família que Deus do céu. Aí você diz o que para Jesus? Mestre, permite que o meu filho fique ao lado do Haroldo. Mas ele vai atrapalhar o Haroldo. Não, mas ele vai tentar. Só que depois de uns 10 anos em contato com o Haroldo, ele vai se transformar. Tem que entender a coisa, como é que funciona? Uhum. É assim que a coisa funciona. Então, seja qual for o problema que vivamos, principalmente os psicológicos, avante. Porque quando a gente avança, a gente também ajuda muitos a avançar. E nesse avanço, receberemos auxílio, conselhos. Isso, venha. Mas o mérito da ação é nosso. Então vamos lá. Ajuda-te que eu vou te ajudar. E não os que tudo esperam de um socorro estranho. Não é isso. Afasta a dificuldade, Senhor. Não vai dar. Não é bom para você. Mas me socorre como se eu fosse um bibelô. Que eu não deva usar as minhas próprias faculdades e me coloca numa redoma de vidro protegido. Como assim? Isso quer um berço? Entretanto, na maioria das vezes, o que o homem quer é ser socorrido por um milagre, sem nada fazer de sua parte. Não dá. Não dá. Capítulo 25, item 1 e seguinte. Vamos ler só o item
1, né? Que foi o capítulo 2 atrás, né? Página 301 aqui no meu. Uhum. É. Ajuda-te que o céu te ajudará. Buscai e achareis. Pedi e vos será dado. Buscai e achareis. Batei a porta e ela vos será aberta. Porque quem pede recebe, quem procura acha. E aquele que bate a porta, ela se abrirá. Qual homem dentre vós que dá uma pedra ao filho que pede pão? Ou, se pedir um peixe, lhe dá uma cobra? Olha isso agora. Olha isso agora. Ora, se sendo mal como sois. E o homem se acha bom, né? É só orgulho. Ora, sendo mal como sois, sabeis dar boas coisas aos vossos filhos. Não é lógico que, com mais forte razão, vosso Pai que está nos céus dê os bens verdadeiros aos que lhe pedirem? Mais forte razão. Essa é a verdade. João, eu esqueci de uma coisa. Eu tenho que levar a minha cachorrinha, que ontem ela estava meio que passando mal, e hoje ela vai fazer um ultrassom 8h30. São 8h20. Eu esqueci, gente. E Então ela tem... vamos parar aí, porque não há perda nenhuma. E sejamos úteis e caridosos com o cão, que também necessita de auxílio. Nossa, eu estou vendo aí o Pantanal, o tanto de animal. Ontem, isso até tirou da emissora, porque eu comecei logo a chorar. Porque, eu fico olhando aquilo, meu Deus do céu, como é que o ser humano faz um troço daquele, gente? Bota fogo numa plantação e sem um planejamento, sem nada, e o negócio sai devastando tudo e matando os animais. Aí o povo estava dizendo que o problema é que agora eles estão recuperando, tem animais queimados e tudo, eles estão lá aliviando a dor e tal, aquela coisa toda, mas cadê o alimento para eles se devastar a terra? Morreu tudo ali? Olha, meu Deus do céu. É como o Elahad estava falando, viu, Deise? Nós, como é um alento. O Elahad diz que nós não vamos sair do planeta Terra, que a Terra vai passar para a regeneração, que nós não vamos sair dela para outra, porque quem vai para outra são os espíritos maus não tocados pelo bem. E nós já fomos tocados pelo bem, graças a Deus. Graças a Deus fomos tocados pelo bem. A gente pode até não fazer tudo, mas pelo menos já sabe que existe, né? Claro. Não, mas a gente, o que está ao nosso alcance, a gente tem procurado fazer. Isso já é um grande alento, né? João, então vamos lá, gente. Quem faz hoje, João? Faz hoje, João. Oração para nós. Mestre Jesus, aqui estamos, Senhor, girando em torno do Teu Evangelho de luz, sem que essa luz nos penetre profundamente a alma e em todos os instantes consigamos manter em nossa mão esse achote para nos apontar o caminho em todas as circunstâncias em contato com outros seres humanos. Auxilia-nos, Senhor, para que sejamos instrumentos fiéis a todo instante dos compromissos que planejamos para a nossa própria reencarnação. Te pedimos, Senhor, pelos que hoje sofrem,
Mas muito mais, Jesus, te pedimos por aqueles que são instrumentos de flagelação dos outros, inclusive dos seres inferiores, porque eles não têm ideia das consequências que traçam para os seus próprios caminhos. Mestre Jesus, auxilia o homem, toca-lhe o coração, para que ele possa agir em função dele mesmo e não de forma egoísta, auxiliar até os seres inferiores, para que nós, juntos, regenerados, regeneremos esse planeta e ele possa caminhar integralmente, sem exceção de ninguém, no rumo da felicidade que há séculos tu deseja para todos nós. Abençoa-nos, Mestre, no nosso caminho. Dai-nos sempre a consciência diária e a vigilância para termos as atitudes corretas, as palavras certas, com a serenidade devida em todas as circunstâncias. Abençoa-nos hoje e sempre, graças a Deus. Feliz fim de semana. Ah, é. Feliz fim de semana para todo mundo. Até segunda, se Deus quiser.